tava falando que na época que você começou ali da aula, que você já fazia já fazia luta, né? Você acredita, eu tava pensando aqui, você acredita que essa questão do se jogar, do enfrentar a coisa, do tipo, mano, manda no peito, bora, tem a ver com isso ou não? Cara, Você começou a fazer luta com quantos anos, assim? Com 6 anos, cara. Então foi assim, ó. Quando eu era moleque, como eu falei, cara, a minha infância foi muito rica. Foi muito rica. Então, assim, eu nunca fui... Putz, eu não ia na maioria das festas da escola, eu não ia no cinema com a molecada, porque a gente não tinha grana mesmo. Não tinha grana. Mas em contrapartida, cara, nunca me faltou coisas muito importantes. Então, assim, minha mãe sempre teve medo de água. E quando eu era pequenininha, ela fez das tripas ao coração pra que eu fizesse natação. Tanto que com 12 anos eu fui chamado pra dar algumas aulinhas de natação pra molecada mais nova, na academia que eu fazia. Né? E aí logo ela me colocou a princípio no Karatê Shotokan, que era uma academia de uma amiga dela. E aí eu fiz ali, até depois mais velho ir pro Karatê Kyokushin, Muay Thai e o boxe. Foi o que eu me apaixonei mais, né? E tem realmente a história da disciplina, tudo mais. E eu, moleque, cara, era muito disciplinado. Até ridículo isso que eu vou contar, mas eu vou contar. Então, assim, eu não tinha dinheiro pra fazer musculação ali, né? Quando eu tinha uns 12, 13 anos. Então, o que eu fazia? Já tinha vontade. Já tinha vontade, cara. Eu tinha vontade de ser mais forte, né? Porque era muito magrelo, cara. Puta, Não dá nem pra imaginar hoje. Não, era muito magrelo, cara. Assim, com 18 anos, eu tinha 59, 60 quilos, cara. Né? E eu queria ser mais forte. Então, eu entrava embaixo do sofá e supinava com o sofá, plantava bananeira e fazia flexão de braço na bananeira. Cara, eu ficava inventando exercício em casa. Eu tinha uma arminha de bolinha assim que disparava, então eu botava um óculos de natação. E aí, pra treinar reflexo, eu disparava na parede, ela batia, eu tinha que esquivar. É ridículo, eu tinha 12 anos. Então eu sempre tive um negócio muito forte, assim, dessa disciplina marcial, né? Mas... E até hoje eu sou muito disciplinado com a musculação, assim, com tudo que eu faço, né? Com a musculação, na minha preparação para a última competição de fisiculturismo ano passado. Cara, eu montei grande parte da minha preparação, inclusive o Gustavo Pascolotto ajudou muito no último mês, um abraço para ele, mas 90% da preparação eu fiz. Eu gosto disso. Eu comecei a estudar nutrição lá no passado para montar minhas dietas. Eu tenho muito essa vontade de aprender, né? Então eu raramente... Até fazendo um parênteses. Então, por exemplo, eu marcava com o nutricionista, o Felipe Donato, e eu ia com uma dieta pronta. E mostrava pra ele e falava, e aí, Felipe, por que tá errado? Aí ele olhava, o que você quer? Ah, isso. E aí eu ia encontrando aqueles caras que gostavam de dar aula, que tem aquela natureza de professor. Não, Pedrão, vamos lá, senta aí, ó. O que aconteceu? É isso. O que você tem que pensar aqui? Eu anotava, tal. Eu sempre gostei muito de fazer isso. Então eu tenho essa certa disciplina para aprender. Não sou bom com aula, como eu já falei, né? Eu gosto de aprender eu ir atrás. Um pouco mais autodidata, exato, né? Aquela roteiro clássico de uma aula mais longa, eu não gosto desse ritmo. Então sempre teve uma disciplina ali. Mas, cara, quando você falou em disciplina, veio um evento na minha cabeça, né? Veio um evento, assim, que eu acho que foi o que... Sabe aqueles pilares que a gente tem dentro da gente, né? Que foi o seguinte, meus avós, por parte de mãe, eles foram figuras muito importantes na minha vida. Minha avó faleceu esse ano, faz um mês, mais ou menos, mas ela já estava ruim faz um tempo, e meu avô faleceu quando eu tinha 18 anos. Mas eles foram pessoas muito importantes, foram eles que me criaram. Então, assim, a gente não tinha dinheiro, meu pai trabalhava 13 horas por dia, minha mãe fazia o mestrado, voltava, ia dar aula. Então, assim, eles me deixavam na casa da minha avó às 5 da manhã e me buscavam 10 da noite, né? E meu avô, em especial, foi uma pessoa muito peculiar, porque ele morou na rua, teve que vender coisa no farol para sustentar os irmãos, foi ajudante de pedreiro, construiu uma firma, foi caçador, assim, o cara fez tudo, cara. O cara fez tudo, assim, é surreal, né? E ele incentivava muito, assim, né, as coisas, tenho 1000 histórias para contar dele. E aí um dia ele me levou no karatê, né? E aí o mestre ali, isso já era o Kyokushin, que é um karatê mais de contato, né? O mestre colocou a gente pra lutar com o primo do mestre, que era um faixa marrom, e todo mundo ia lutar com ele. E assim, eu tinha 12 anos por aí, e era um cara de 20 e poucos, né? Enfim. E aí quando foi minha vez de lutar,
Eu fiquei com medo, né? E eu não lutei. Eu dava um soquinho, dois passos pra trás, né? Então. Grita mais alto, vai parecer que o golpe foi forte. Falei, eu preciso sobreviver a isso. Aí quando terminou, meu avô tava assistindo e ele me chamou. Falei, o que foi isso que você tava fazendo? Eu falei, vô, você não lutou, você ficou fugindo. Olha o tamanho do cara, vô. O que você fez? Eu falei, vô, mas o cara não tem como ganhar. Ele falou, mas não importa. Você tem que lutar, você tem que tentar, cara. Como que você já sabe antes que não vai dar, se você não tentou? Vai lá e se esforça. Senta aí de novo, chama o mestre. Não vai ter moço, mas não, vem cá. Bota ele aqui, bota ele pra... Vai de novo, vai de novo. Ele quer mais. Não quero não, quer. E me fez lutar de novo. Eu falei, se não for, eu vou... E aí eu fui pra cima, apanhei pra caramba, mas faz parte da vida. E, cara, isso ficou muito marcado. Isso é uma coisa que eu tenho ali dentro de mim, né? Não sei se um evento em si pode moldar seu caráter ou só reafirma alguma coisa, né? Mas eu particularmente, né? Eu acho que é isso. Acho que... Cara, mas ó, pra mim isso é muito louco, assim, como é o que você falou, né? É lógico que vários eventos vão moldando a gente ali, o cérebro e tal, mas como algumas coisas pegam tão emocionalmente que marcam a gente e falam assim, cara, muda a sua forma de ver a vida. Exato. De falar, pô, eu apanhei, mas aprendi pra caramba. E, tipo, exato. Não morri. Eu vejo muito, eu trabalho muito isso com a galera que empreende, assim, às vezes quando eu tô mentoria, alguma coisa, consultoria, assim, que às vezes a pessoa já pensa, mas eu vou fazer isso. Ah, não, mas, tipo... pode acontecer isso. Tá, cara, e se a pior coisa acontecer, o que vai dar? Exato, cara. É o que você falou do cursinho, quando você chegou. Cara, eu já dou aula lá, você tá sem professor aqui, na pior das hipóteses continua igual. Então é você pensar e falar, pô, na pior, a luta, o cara não ia te matar. Exato. Se eu vou chegar, não, vai lá e dá o seu melhor. Vai apanhar? Beleza, aprende a apanhar, pelo menos. Né? Então eu vejo quantas pessoas se limitam, como a gente tava trazendo, dessa coisa de se jogar. Eu percebo muito, assim, na minha vida, claramente, momentos que eu fugi e que eu perdi, e momentos de exatamente fazer muito isso, né? De se jogar o quanto que a gente cresce, cara. O quanto que... Não, e o que é engraçado é que muitas vezes a consequência de desistir é a mesma de falhar. Então, assim, por que a gente tem medo de tentar, né? Tudo bem, no caso da luta eu ia apanhar, mas assim, aquele dia no banheiro do cursinho eu não dava aula. Não tinha uma pretensão de eu virar professor ali. Nem tinha ideia, então, né? Se eu não tivesse falado nada, eu continuaria como plantonista. Se eu tivesse falado e não dado certo, eu continuaria como plantonista. Se tivesse dado aula e fosse ruim, continuaria como plantonista. Então, a pior coisa, né? Então, meio que quando a gente desiste, normalmente, é você escolher pelo pior. Eu conscientemente escolho pelo pior acontecer, né? Então... né, a galera tem muito medo de fracassar, mas abraça a mesma consequência do fracasso, né, cara?